No Comunifoco, Cláudio Stringari, em um bate-papo sobre assessoria de imprensa e o perfil do comunicador. Comecei na faculdade com quase 20 anos já, e procurei já desde o primeiro ano estagiar e estar aprendendo um pouco. Então eu fiz minha formação acadêmica na Tuiuti, né, de bacharel em jornalismo, e depois eu acabei me especializando em marketing na Fundação Getúlio Vargas, fiz um MBA para ampliar um pouco a visão da comunicação e dos negócios também dos clientes que posteriormente eu vim atender aqui na Central Press. Já desde o primeiro ano eu procurei fazer estágios e aprender, então durante 4 anos eu trabalhei num programa esportivo na CNT chamado Mesa Redonda, fazendo produção, reportagem, a gente fazia de tudo um pouco lá. E já quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer outros estágios na Rádio CBN e também na CNT, na época em que o Ricardo Couto era diretor de jornalismo, aprendi bastante com ele, né? Muito do que eu sei, do pouco que eu sei sobre reportagem, eu aprendi com o Couto. Para mim foi um exemplo durante essa época muito importante, para mim, essa prática aliada com o acadêmico. Então eu comecei a fazer esses estágios e pouco antes de me formar eu já tinha um bom mercado nessa área de esportes. Por um outro caminho, eu acabei me associando com a Lorena Nogaroli, que é minha sócia aqui até hoje na empresa. Ela trabalhava numa assessoria de imprensa que acabou fechando e os clientes que ela atendia pediram: olha, eu preciso que você abra uma empresa para continuar nos atendendo. Então foi uma oportunidade, na verdade, abrir a empresa. Ela acabou tendo essa escolha de seguir, depois de ter estagiado também e trabalhado em alguns veículos de comunicação tradicionais, né, TV, rádio e jornal. Ela optou por essa linha de assessoria de comunicação. E a assessoria dela fechou e ela teve que continuar atendendo os outros clientes e por esse motivo abriram uma empresa, né? E eu me associei a ela com uma pequena parte na empresa na época, ela que trabalhava e executava os serviços e eu continuei seguindo a minha carreira nas redações. Mas exatamente nesse período, há 14 anos isso, a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação começou a se profissionalizar mais, a tomar um corpo mais interessante, a ter mais mercado. E eram poucas ainda, na época, assessorias de imprensa. Então, quando a gente abriu a Central Press, eram 15 no máximo assessorias de imprensa em Curitiba. Hoje são mais de 100 agências de assessoria, fora as internas, fora as urgências, né? Aquelas pessoas que fazem assessoria, mas não têm uma empresa constituída. Então, hoje o mercado é totalmente diferente, mas naquela época ele começou a crescer, a se profissionalizar, e eu fui aos poucos abdicando das outras empresas que eu trabalhava para me dedicar exclusivamente aqui à Central Press. Então a trajetória é mais ou menos essa. E no início foi aquilo, né? Alguns clientes, um indicando para o outro, e a gente foi crescendo e já com 2 anos de empresa a gente tinha uma carteira bem bacana de clientes, empresas legais. Eu acredito que seja imprescindível para 80% das empresas constituídas, né? Algumas até podem dispensar o trabalho de assessoria, mas é difícil, porque às vezes você vê até um bar, né, que seja uma casa noturna, que seja um empreendimento pequeno, mas se acontece alguma situação, precisa ter no mínimo, uma orientação do que fazer num momento de crise desses, né? E no dia a dia, da mesma maneira, né? A empresa saber se posicionar perante a comunidade, né? Perante os veículos de comunicação em relação a tudo que está acontecendo. Ela pode estar inserida, por exemplo, numa comunidade que está passando por um conflito ou que está acontecendo, né, algum problema naquela região e ele, como, né, independente do tamanho do negócio, ele precisa saber se relacionar com todos o que se chama de stakeholders, né? Toda a comunidade, a imprensa, os investidores, os parceiros, os clientes, todo mundo quer saber o que esse empreendimento está fazendo, né? Tem algum papel social, tem algum projeto, tem alguma coisa que está ajudando a comunidade no qual está inserido. Então, eu acredito que a comunicação empresarial hoje seja imprescindível para muitas empresas. Algumas estão fazendo um trabalho bem interessante, empresas pequenas às vezes que a gente vê e que estão desenvolvendo um trabalho de comunicação muito legal.
trabalho da assessoria de imprensa é quase que um novo jornalismo, na minha opinião. Porque antigamente você percebia as pessoas fazendo uma opção muito clara, né? Olha, eu vou para a televisão. Então ela se preocupava em trabalhar com televisão. O texto seria mais sucinto, tinha imagem para dar o suporte ao texto, a aparência era muito importante, a entonação vocal, o cara fazia fonoaudiologia e a mesma coisa com o rádio, que daí ele se preocupava com a voz, pautas investigativas, reportagem, aí esse cara já não precisava se preocupar tanto com a aparência, porque não ia aparecer na TV, aí tinha o cara de jornal que se preocupava menos ainda, nem a voz precisava se preocupar, mas tinha que ter um texto primoroso, tinha que ser um repórter brilhante, investigativo, né? E as coisas foram mudando. Hoje em dia as pautas estão mais superficiais, eu não concordo, eu acho que falta jornalismo investigativo, falta tempo para os repórteres poderem ir à rua e procurar matéria. Hoje os jornais estão muito ancorados e pautados por agências de assessoria de imprensa e pelas agências de notícia dos grandes veículos, né? E as agências internacionais. Então, obviamente, não é por falta de competência, mas sim por falta de tempo. No caso do assessor de imprensa, ele não pode ter só um bom perfil para a TV, um bom texto ou um bom feeling para pautas. Ele precisa ser mais do que isso. Ele precisa entender um pouco de marketing, porque na hora de definir uma estratégia de divulgação, né, ou seja, o lançamento de um produto, por exemplo, que ele vai fazer, ele não pode deixar isso muito comercial, senão ele não vai conseguir espaço na mídia para divulgar aquilo. Ele precisa transformar aquilo em notícia. Então ele precisa ser criativo, quase, né, um processo de criação de um publicitário, né? Como que eu vou fazer esse produto se tornar notícia, para que não fique uma coisa puramente comercial? Então ele tem que pensar numa estratégia, de que maneira que ele vai lançar aquilo, se ele vai fazer uma coletiva de imprensa, que justamente pelo fato de hoje as redações terem poucos jornalistas, está cada vez mais difícil, né, de juntar todo mundo, de realizar uma coletiva. Então você precisa ser muito criativo, né, nesse processo para saber como você vai posicionar um produto ou o teu cliente na mídia de uma maneira qualificada, sem forçação de barra, sem ser uma coisa estritamente comercial, né? Ou seja, o papel do assessor de imprensa é buscar dentro do seu cliente a notícia. A assessoria de imprensa tem que dar resultado. Não adianta ir lá, tomar café, escrever textos legais e depois chegar no final do mês não ter o que apresentar, né, para o cliente de resultado. Olha, nós conseguimos essa pauta, nós conseguimos essa reportagem aqui, ou essa nota, ou essa foto. Então, e além disso tudo que eu coloquei, ele precisa ser um bom negociador. Porque não adianta ele ter uma ideia bacana, ele saber criar uma estratégia interessante e não saber vender isso para o jornalista. E saber vender, quer dizer, não ligar em horário errado, né? Não forçar a barra, saber o perfil daquela pauta, se é mais para TV, se é mais para rádio, ou se é uma revista. Então, tudo isso junto é difícil. Então, a gente que está no mercado há um tempo, a gente percebe, às vezes, recebendo currículo mesmo. As pessoas, você conversa, entrevista, ela tem um excelente texto, mas ela não sabe se comunicar tão bem. Então, como é que ela vai fazer para vender a pauta? Né? Uma pessoa que fala meio baixa, meio retraída, não tem a desenvoltura, não tem o traquejo necessário para fazer uma negociação, aquele jogo de cintura, até mesmo para administrar uma crise. Né? Quando tem um jornalista te ligando, ávido pela notícia, você precisa mostrar para ele de que maneira que aquela informação deve ser colocada. Né? Não é manipular a informação. Um jornalista que trabalha num veículo de comunicação, às vezes é até mais amarrado do que um assessor de imprensa que trabalha numa assessoria de imprensa ou proprietário de uma assessoria de imprensa. Porque você tem 10 clientes para atender. Se um vai de encontro à tua ética, se ele vai contra os teus princípios, você pode mandar embora e atender os outros 9, se você tiver 10 clientes, por exemplo. No caso de um jornalista que trabalha num veículo, se aquele veículo tem uma posição política definida e não pode falar mal de um determinado político, por exemplo, né, de uma pessoa pública, ele não vai poder falar, porque se ele fizer alguma coisa contra isso, ele vai ser mandado embora, ele só tem aquela fonte de renda. Então, essa discussão ética também, às vezes, me deixa um pouco triste de algumas pessoas falarem que o assessor de imprensa não é jornalista, porque eu acho que se ele conseguir lembrar, né, do seu papel social, né, que ele aprende na faculdade, que ele tem que ser isento, tem que ter um compromisso com a verdade, ele consegue fazer isso numa assessoria de imprensa tranquilamente, mas ele precisa ser fiel a esses princípios sempre.